bem. Isso. Tá? Eu sou a professora André Pereira, né? E temos aí os professores auxiliar, a Larissa e o Gabriel, que também está na chamada. Certo? A nossa disciplina é Economias, Mercados Globalizados, Estatísticas e Métodos Quantitativos da Gestão Pública. Mas nós estamos agora na parte de Estatística e Métodos Quantitativos. Certo? O que a gente vai trabalhar nessa revisão dessa A2? Né? Vamos lembrar aqui da classificação das variáveis e um exemplozinho de questão, né? Cálculo de medidas de tendência central, média e moda, somente essas duas medidas de tendência central vão ser cobradas na prova de vocês. Interpretação de resultados estatísticos e aplicações práticas de estatística na tomada de decisão. Tá? Então, são esses 4 pontos aí que vocês devem estudar. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai relembrar mais ou menos como que fazem esses cálculos, né? E no caso, onde vai ter cálculo, que é no caso de média e moda, e falar um pouco sobre a estatística na tomada de decisão, principalmente voltada para a gestão pública. Certo? Vamos começar, então, com a classificação das variáveis, né? As variáveis, pessoal. Oi? As variáveis, elas são classificadas em variáveis qualitativas, né, que representam características ou qualidades, né, e variáveis quantitativas, que representam valores numéricos, né? Então, variável qualitativa, qualidade. Variável quantitativa, quantidade, né? Então, as variáveis qualitativas, elas são divididas em variáveis nominais e variáveis ordinais, né? As variáveis nominais, elas não têm hierarquia. Por exemplo, cores de olhos, cores de carro, gênero, né? Se é feminino, masculino, não binário, fruta. Então, fruta tem maçã, tem pera, uva, né? Então, várias frutas. Então, ela não existe uma hierarquia para essas variáveis nominais, né? Elas são feitas, são variáveis, né? Então, elas são utilizadas na pesquisa, entretanto, não existe uma hierarquia. Já as variáveis qualitativas ordinais, elas têm uma hierarquia, que é, por exemplo, a classificação como bom, ruim, excelente, né? Isso aí já existe uma hierarquia, porque existe uma classificação, né, para aquela variável. Apesar de ela ser uma variável qualitativa, né, que representa muito o que eu acho, o que eu penso, né? A variável qualitativa ela é isso. É o que o pesquisado acha, o que ele sente em relação àquele fenômeno, àquela nova política pública, etc. Entendeu? Ainda assim, a ordinal ela vai ter uma classificação, né? Então, outros tipos de classificação aí ordinais que a gente pode utilizar, né? Então, por exemplo, nós agora passamos pela nossa pesquisa da CPA, né? Que todo mundo aqui da Unitins respondeu. Aquilo ali, aquelas variáveis são variáveis qualitativas, entretanto, são variáveis ordinais, certo? Porque lá todas aquelas perguntas tinham lá as suas classificações que você tinha que marcar. Muito bom, bom, excelente, ruim, ótimo. Entenderam? Então, apesar de ser o que eu sinto, eu tinha que colocar uma opção lá, né? A nominal não, a nominal eu estou pesquisando 100 pessoas e eu pergunto, por exemplo, qual fruta que ela mais gosta. Uma pessoa vai gostar de mais de maçã, outra vai gostar de tâmara, por exemplo. Eu adoro tâmara, né? Tâmara que é lá de Israel, importada. Israel, eu acho que é tâmara de Jerusalém, pessoal lá do mercado municipal fala, né? Uma das minhas frutas prediletas é a tâmara, e eu sempre tenho na minha geladeira. Sempre que eu vou a São Paulo, eu compro aqui também na frutaria para comprar. Não é muito barato, mas é um mimo que eu me dou, que eu adoro, né?
Inclusive, eu plantei e agora tem uma palmeirinha que está nascendo ali num vaso, estou super empolgada. Mas disse que parece que demora uns 100 anos para dar fruto, então os meus netos devem comer. Se a minha fruta der, se o meu pé der fruto, vai ser os meus netos que vão comer e não eu. Certo? Já as variáveis quantitativas, gente, elas representam valores numéricos, né? Então tem contagem, né? Ou medição. Então, as variáveis discretas, elas resultam de contagem. Por exemplo, número de carros, número de filhos em uma família, no caso das discretas, né? Número de livros em uma biblioteca, certo? Já as contínuas, elas resultam de medição. Exemplo, peso. Olha o tanto que é interessante, contínuo, né? Eu pesava 82 quilos há uns 2 meses atrás. Agora eu estou pesando 78, né? Altura. Eu tenho 1,60 m. O Gabriel já deve ter, pelas fotos que eu vejo, 1,80 m, 1,75 m por aí. Entendeu? Então, as contínuas são medições de peso, altura, temperatura. Então, aqui no bico está fazendo 40 graus agora. Estou com a ligada e estou com os pés suando, pra vocês terem ideia. Né? Lá em Indianópolis já deve estar fazendo aí talvez seus 25 graus. Está mais tranquilo, está mais ameno, está chovendo. Né? Então, essas variáveis aí são resultados de medições, né? Exemplos, temos peso, altura, temperatura, e elas são consideradas, são chamadas aí de variáveis contínuas, dentro das variáveis quantitativas. Então, tá. As variáveis qualitativas são nominais e ordinais, né? Onde as nominais não possuem hierarquia, não tem aí uma classificação de nada. Já as ordinais possuem hierarquia, são classificáveis. As variáveis quantitativas são distribuídas em discretas e contínuas. As contínuas, as discretas resultam de contagem. Já as contínuas resultam de medição, certo? Um exemplo de uma questão que semelhante ao que vai ter na prova para vocês. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. A cor dos olhos de uma pessoa é um exemplo de uma variável qualitativa ordinal, pois há uma hierarquia entre as diferentes cores. Tá certo ou está errada? A gente já pode vir aqui lembrar, ó. A cor do olho é variável nominal. E aqui está dizendo que o exemplo de uma variável ordinal. Está errado, né? O peso dos alunos em uma turma é uma variável quantitativa contínua, pois pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Variável quantitativa contínua, resultado de medição. Peso, altura, temperatura, tá certo. Vamos ver as outras? A quantidade de carros em um estacionamento é uma variável quantitativa contínua, pois o número de carros pode ser medido com precisão infinita. Errado. Por quê? Porque está em um estacionamento. É uma contagem finita, né? Ela não é contínua. Ela vai ser, então, discreta, né? É uma variável quantitativa, então até aí está certo, só que ela não é contínua, certo? Então, a letra C é errada. A gente já sabe que a certa é a B, mas vamos corrigir as outras só para descargo de consciência. D. Variáveis qualitativas nominais possuem uma hierarquia natural, como as classificações de ruim, bom e excelente, né? Variáveis qualitativas nominais não possuem hierarquia. Pronto, a gente já sabe, ó. Nominal sem hierarquia. Decorem aí esses timings para fechar a prova. O salário médio de uma empresa é uma variável qualitativa nominal, pois reflete uma categoria, uma qualidade sem valores numéricos. Mentira! O salário médio é um valor numérico, né? Então, obviamente, essa afirmativa está errada. Então, a resposta certa nessa questão, que vai ter uma questão parecida com essa na prova, né, já que alguém perguntou uma dica, é a letra B, né? O peso dos alunos em uma turma é uma variável quantitativa contínua,
ou pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Isso é verdade, né? Então, qual o intervalo? No geral, as pessoas podem pesar de, sei lá, 35 quilos até 160 quilos, né? Então, dentro desse peso aí, podem ter pessoas pesando 45, 55, 90, né? Igual eu, 78 agora, né? Me perguntem depois, ano que vem, quanto eu não vou estar pesando. Certo? Então, classificação de variáveis, ponto 1, que vai cair na nossa prova. Ponto 2, medida de tendência central, média. Vamos lembrar aqui a descrição da média aritmética. A média aritmética é uma das informações mais importantes da análise estatística. Trata-se de uma medida de posição de tendência central, mesmo que ela não se encontre necessariamente no centro de distribuição, pois, na verdade, ela corresponde a uma das posições de equilíbrio entre os dados coletados. A média possui a função de transformar um conjunto de números em um único valor, dando uma visão global dos dados. O que é basicamente a média, gente? A média ela é a soma de todos os valores e a divisão desses valores pelo total de números desses valores. Então, se eu tenho aqui, no nosso exemplo, né? Aqui. Sabendo-se que a produção leiteira de uma vaca durante uma semana foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros. Qual a produção média da semana dessa vaca? Então, como que eu faço essa média? Eu vou somar, então, a esses valores, 10, 14, 13, 12, 16, 18, deu 98. Então, eu sei que eu tenho 7 valores, né? Então, eu vou pegar 98 e dividir por 7, que dá 14. A média semanal é de 14 litros. Então, as nossas questões, uma das nossas questões da prova vai ser o cálculo da média. Outro exemplo que está no nosso slide lá da nossa aula sobre média, que eu estou retomando aqui com vocês, é esse que fala sobre os salários, né? Em uma empresa, existem 5 faixas salariais divididas de acordo com a tabela a seguir. Aí tem aqui a faixa salarial A, B, C, D e E, né? Determine a média das faixas de salário dessas empresas. Então, são 5 faixas, né? 4.500, 3.700, 2.300, 2.000, 1.500, né? Então, deu 14 mil. 14 mil dividido para 5, a média é 2.800. Isso é muito interessante, gente. Eu trabalhei no comércio muitos anos, né? Como contadora comercial, né? Eu trabalhava a contabilidade comercial de um grupo de lojas. Então, quando eu ia fazer o cálculo do 13º, que agora o pagamento é até dia 30 da primeira parcela, né? Até dia 30 de novembro, e das férias dos funcionários, né? Dos vendedores que eram comissionados, tinha isso. Que, por exemplo, lá no meu segmento, no mês de maio, que era o mês das mães, vendia muito bem. Né? Então, quando eu ia calcular as férias daquelas pessoas que iam sair de férias ali depois de junho, julho, sempre recebiam férias mais altas que, por exemplo, o 13º, às vezes. Porque o 13º pegava a média dos últimos 6 meses e contava, por exemplo, agosto, setembro, que são meses que começam mais fraco. Né? E aí os vendedores nunca entendiam por que o salário deles era... As férias, às vezes, vinham boa e o 13º não era tão bom quanto as férias. É porque a legislação dizia que tinha que ser calculado com base nos últimos 6 meses. E aí, quando eu calculava as férias, por exemplo, pegava um mês bom, e quando eu calculava o 13º, eu já pegava um mês ruim. E isso influenciava, né? Por quê? Porque era calculada a média. No caso do meu exemplo aqui desse salário, são só 5 salários, né? Lá, quando eu fazia essa contabilidade, eram 6 meses, né? Os últimos 6 meses eram utilizados para o cálculo das médias para fins de férias, 13º e também das rescisões. A moda é o estilo, né? Mas a moda também é o valor que aparece com maior frequência em um conjunto de dados, sendo denominado valor modal. Faz todo sentido, não faz, gente? Quando a gente fala assim, né? Ah, tal coisa está na moda. E aí a gente fala e nem sabe por que é, né? E vem da matemática, né? Vem da estatística,
Que coisa impressionante, né? Essa palavra moda que a gente usa tão frequentemente no nosso dia a dia, né? Na verdade, vem da estatística, né? Numa série estatística em que os dados não são agrupados, o valor modal corresponde ao valor com maior número de ocorrência. Então, aquele número que mais se repete num grupo de números é o valor modal. Então, para eu encontrar o valor modal, eu preciso basicamente agrupar, né, os dados e verificar qual é o valor que mais se repete. Trazendo novamente aí o exemplo que a gente viu lá na nossa aula sobre moda, né? Diz o seguinte: dada a série estatística constituída pelos dados brutos 4, 7, 5, 7, 10, 2, 12, 8, 7, 5, 2, 10, 8, 11, 7, 3, 9, 6 e 8. Qual o valor modal dessa série? Então, eu organizei. Eu peguei o 2, que se repetiu 2 vezes, o 3 só uma vez, o 4 só uma vez, o 5 2 vezes, o 6 uma vez, o 7 4 vezes, o 8 3 vezes, o 9 uma vez, o 10 2 vezes, o 11 uma vez e o 12 uma vez. E eu descobri, então, que o valor modal é 7, porque 7 é o número que mais se repete. Num segundo exemplo sobre valor modal, eu tenho aqui os seguintes dados: 9, 3, 17, 6, 12, 5, 7, 2 e 11. Né? Organizando os dados, a gente consegue verificar que nenhum número se repete. Eu poderia, por exemplo, calcular a média aqui desses valores, certo? Somar todos eles, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E calcular a média. Entretanto, não tem como calcular a moda, porque nenhum valor se repete. Professora, pode acontecer do valor modal ser 2 num grupo? Pode. Por exemplo, o 9 e o 11 se repetirem 2 vezes e os demais não. Então, eu tenho 2 valores modais. Mas nesse caso, especificamente, nenhum número se repete, então não existe valor modal. Ok? Terceiro ponto que vai cair na nossa prova, moda. Quarto e último ponto, teste de estimação. Né? A gente viu lá sobre a estimação, né? Um dos nossos últimos pontos, das últimas aulas é sobre estimação. A estimação é o processo de usar dados de uma amostra para fazer inferências, né? Está dentro da estatística inferencial, né? Sobre a população maior. Na gestão pública, usa-se a estimação para prever orçamentos, taxas de satisfação da população e outros indicadores. Então, a estimação é a utilização dos dados para prever, né, o que a população gostou, né, achou, né, com base em amostra. Né? Então, não tem como eu saber o que toda a população de Augustinópolis, que é onde eu moro, acha sobre o Natal Luz da prefeitura. Né? Não tem como eu pesquisar, porque vai demorar muito tempo, vai requerer muitos recursos. Então, o que eu faço? Eu sei que a cidade tem 7 bairros, então eu determino que 10 pessoas de cada bairro vão ser pesquisadas, né? Então, 10 vezes 7, 70 pessoas serão pesquisadas. Então, eu vou selecionar uma amostra de uma população maior, que são os 15 mil habitantes, que vão ser 70 pessoas, né? E aí, eu estou colocando mais uma informação, né? Dizendo que eu vou pegar 10 pessoas de cada bairro, né? Então, dentro dessa população, eu estou separando ela em subgrupos, né? E aí, eu estou fazendo essa pesquisa. Um exemplo que eu trouxe aqui no nosso slide. A prefeitura de uma cidade quer estimar a média de satisfação dos cidadãos com o serviço público. Em vez de perguntar a todos, ela faz uma pesquisa com uma amostra de 500 cidadãos, né? Que podem ser 500 cidadãos aleatórios ou 500 cidadãos em determinado bairro, né? Ou 500 cidadãos divididos por todos os bairros da cidade. Então, eu vou pegar 50, eu tenho 10 bairros, eu vou pegar 50 cidadãos em cada bairro. Então, quando a gente utiliza a amostra, né, para a gente estimar, prever, né, fazer
é inferência, né? A gente chama isso de inferência, né? Supor, eu utilizo testes de estimação para poder saber, prever o que o grupo todo vai querer com base naquilo ali que a gente está querendo saber, né? Está pesquisando. Tipos de estimativa. Pontos de estimação. Uma única alternativa baseada nos dados da amostra, né? A média de satisfação de quem, por exemplo, a média de satisfação dos 500 cidadãos entrevistados é de 7,5, né? Um intervalo de confiança. O que é o intervalo de confiança? É o que provavelmente contém o valor verdadeiro da população, com uma margem de erro. Exemplo, a satisfação média da população é estimada entre 7,2 e 7,8, com a confiança de 95%. Significa dizer que só tem uma margem de erro de 5%, né? Então, isso aí, esses dois são dois tipos de estimação. Né? A aplicação na gestão pública, né? Ponto de estimação. Estimar a despesa média com saúde pública, com base em dados de amostras de hospitais, por exemplo. Intervalo de confiança. Prever os gastos totais com saúde, considerando uma margem de erro para acomodar incertezas. Exemplo prático. A Secretaria de Saúde usa dados de 10 hospitais para estimar que o gasto médio com atendimento emergencial é de R$ 500 por paciente. Com um intervalo de 95%, o gasto médio real da população pode estar entre 480 e 520. Bom, falei para vocês que eu era bem breve, né? Esses são os conteúdos que vão ser aplicados, então nós vamos trabalhar aqui, novamente, voltando, classificação de variáveis, né? Já já eu vejo o chat. Média, moda e testes de estimação, né? Se vocês se apegarem a esse slide, a Larissa vai criar lá uma aula no Educa para vocês. Tá. Vou parar a apresentação para poder pode ver. Vamos lá. Foi rápido? Foi, Célia. Eu falei para você que eu sou rápida. Pode, quem quer falar? Quem levantou a mão primeiro? Tem uma questão descritiva. Tem. São 5 questões objetivas e uma questão descritiva. Oh, meu Deus, que bom, Maria. Quem foi que levantou a mão pode perguntar. Eu vi alguém que tinha levantado a mão, cadê? Alguém tem alguma pergunta? Larissa, acho que já pode parar a gravação, então vamos abrir as câmeras para. Então, a discursiva, Gisele, parou a gravação, Larissa. Ela tem a ver exatamente com o último ponto que foi abordado no slide.